Uma nova pesquisa para o governo do Rio de Janeiro mostra um cenário bem diferente de outras disputas pelo país, e aqui há um nome que aparece com ampla vantagem sobre os demais. Mas será que essa liderança já está consolidada ou ainda pode mudar? É isso que a gente vai analisar agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem você acha que hoje está mais forte na disputa pelo governo do Rio. No cenário estimulado, quando os nomes são apresentados ao eleitor, Eduardo Paes, do PSD, aparece com uma liderança bastante expressiva, registrando 53% das intenções de voto. Esse número chama muita atenção porque coloca Paes isolado na frente, com uma vantagem muito ampla em relação aos demais candidatos. Logo atrás, mas bem distante, aparece Douglas Ruas, do PL, com 13,2%. Na sequência, os outros nomes surgem em patamares bem mais baixos. Wilson Witzel registra 3,6%, André Marinho aparece com 2,8%, e bombeiro Rafa Luz marca 2,1%. Mais abaixo, William Siri tem 1%, e André Português registra 0,7%. Além disso, os votos em nenhum, branco ou nulo somam 15,2%, enquanto 8,5% dos entrevistados dizem que ainda não sabem ou não opinaram. O primeiro ponto que salta aos olhos é justamente o tamanho da vantagem de Eduardo Paes. Com mais de 50%, ele aparece em um patamar que, neste momento, indica uma posição extremamente confortável dentro da disputa. Ao mesmo tempo, o restante do cenário mostra uma fragmentação grande entre os adversários. Nenhum outro candidato consegue sequer se aproximar da faixa dos 20%, o que reforça ainda mais a distância entre o líder e os demais. Outro ponto importante é que, mesmo com essa liderança ampla, ainda existe uma parcela relevante do eleitorado que está fora da disputa direta, seja nos votos em branco e nulo, seja entre os indecisos. Isso significa que ainda há espaço para movimentações, embora, neste momento, elas não alterem o eixo principal da corrida. Na prática, o que a pesquisa mostra é um cenário em que Eduardo Paes larga com ampla vantagem, enquanto os demais candidatos ainda disputam espaço sem conseguir ameaçar diretamente a liderança. E se na disputa pelo governo do Rio de Janeiro o cenário mostra uma liderança bastante isolada, quando a gente olha para o Senado, o quadro muda completamente. Aqui, o que aparece não é uma vantagem folgada, mas sim uma disputa muito mais equilibrada, se com mudanças importantes dependendo do cenário apresentado. Nas simulações para o Senado no Rio de Janeiro, o principal destaque é o equilíbrio na disputa pelas vagas, com vários nomes aparecendo em patamares próximos e sem definição clara. Em um primeiro cenário, Benedita da Silva, do PT, aparece na frente com 30,4%, mas praticamente empatada com Cláudio Castro, do PL, que registra 29,9%. Logo atrás, Marcelo Crivella, do Republicanos, aparece com 21,5%, seguido por Pedro Paulo, do PSD, com 19,4%, e Márcio Canella, do União Brasil, com 17,1%. Mais abaixo, Marcos Dias registra 5,6%, e Hélio Seco aparece com 2,5%. Os votos em branco ou nulo somam 15,7%, e os que não sabem chegam a 7,7%. Esse primeiro retrato já mostra uma disputa bastante aberta, com pelo menos 5 nomes em condições de brigar diretamente pelas vagas, e uma diferença pequena entre os principais colocados. Quando a composição muda, o cenário continua indefinido, mas com mudanças importantes na liderança. Benedita da Silva segue na frente, agora com 32,3%, enquanto Rogério Bolsonaro, do PL, aparece com 28,1%, entrando diretamente na disputa pelas primeiras posições. Na sequência, Pedro Paulo registra 20,9%, e Márcio Canella aparece com 19,7%. Vaguinho, do Republicanos, surge com 10,4%, enquanto Marcos Dias vai a 7,4%, e Hélio Seco marca 2,9%. Nesse segundo cenário, os votos em branco ou nulo sobem para 16,1%, enquanto os que não sabem ficam em 7,6%. Na comparação entre os dois cenários, o dado mais importante é que a disputa segue completamente aberta. Benedita da Silva aparece como o nome mais citado nas duas simulações, mas sem uma vantagem confortável.
Ao mesmo tempo, a troca entre Cláudio Castro e Rogério Bolsonaro altera o bloco de frente, mostrando como a composição influencia diretamente o resultado. Outro ponto importante é a quantidade de nomes competitivos. Diferente do governo, onde há uma liderança isolada, aqui existe um grupo amplo de candidatos com condições reais de disputar as vagas. Além disso, os índices de branco, nulo e indecisos seguem relativamente elevados, o que indica que uma parcela importante do eleitorado ainda não está totalmente definida, algo que pode mexer bastante no cenário ao longo da campanha. Na prática, o que o Senado no Rio de Janeiro mostra neste momento é uma eleição muito mais equilibrada, competitiva e imprevisível, com várias possibilidades em aberto. Ou seja, enquanto a disputa pelo governo parece mais definida, o Senado no Rio segue completamente em aberto. Agora eu quero saber de você, e se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para o Senado no Rio de Janeiro? Comenta aqui embaixo.